Hoje a gente deu uma enxugada na apresentação, devido ao nosso tempo ser menor, tá bom? A gente vai fazer uma breve apresentação, no final a gente abre para perguntas, aquilo que a gente não conseguir responder, a gente responde depois no grupo, né? Ok? Eu vou fazer uma breve mensagem aqui do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles. Depois eu vou pedir para o Carlos fazer a prece para a gente, tá? A mensagem de número 123. O teu serviço aparentemente humilhante, que outras pessoas menosprezam, é o teu tesouro, o ganha-pão que te concede honradez. Realiza-o consciente da sua importância, desincumbindo-te dele com nobreza. O diamante que fulgura veio da entranha da terra, onde confraternizava com os vermes. E o pão saboroso que enriquece a mesa nasceu do trigo que se desenvolveu no charco. Trabalhar constitui desafio para todos. Enquanto o homem produz, a marcha do progresso não se interrompe. Dignifica as tuas atividades, sendo-lhes fiel servidor. Então, vamos continuar concentrados no Mestre Jesus, que está presente porque estamos reunidos em seu nome. Obrigado, Senhor, por esse dia, que é a oportunidade de pensarmos no bem, planejarmos o bem para realizarmos o bem em teu nome. Seja conosco, assim como toda a sua equipe e a equipe que realmente trabalha na espiritualidade para que o teu evangelho seja luz em cada lar, em cada coração. Obrigado, Senhor, que assim seja. Que assim seja. Então, vou começar a apresentação. Bom dia aos que entraram aí depois. Está aparecendo aí, gente? Sim. Então, Ok. nossa área, né, do Evangelho de Jesus, os coordenadores somos eu, o Fábio, a Mônica e a Mariana. Vamos falar um pouco sobre o estudo minucioso do Evangelho de Jesus, e nós chamamos de EMEGE ou de miudinho, mesmo como é bem conhecido. Aqui são algumas perguntas, né, estão elaboradas no material da UEM, para a gente poder desenvolver melhor. O que é o estudo minucioso? Qual é o objetivo desse estudo? Como estudar? Quais obras utilizar? Quem pode participar? Ao final de cada estudo, interiormente, a gente deve se fazer algumas perguntas, né? E um pequeno versículo só para a gente ter uma vaga ideia de como é esse estudo. O que é o estudo? É uma metodologia capaz de favorecer, pela troca de ideias, a identificação mais lúcida da essência dos ensinos canalizados por Jesus. É interessante, importante até, que no estudo como esse, todos deem sua contribuição. Não existe um professor, aquela pessoa que vai para aprender, todos aprendem juntos, né? A minha visão acerca de uma fala de Jesus pode ser completamente diferente da visão do Fábio, da visão da Janaína. Não quer dizer que nenhum de nós esteja errado, é dizer apenas a gente interpretou de maneira diferente. Qual o objetivo desse estudo? A reforma íntima do ser. Nós sabemos da importância de começarmos a trabalhar o nosso processo evolutivo, né? A nossa individuação, como falou Jung, fala Joana, é a reforma íntima, é preciso essa vivência, né? Olharmos para dentro de nós, para começarmos a trabalhar nossas faltas e assim evoluirmos. Relembrando, e Alcione falou no livro Renúncia, a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. São etapas que a gente vai adquirindo à medida que a gente está trabalhando no bem, está conhecendo verdadeiramente o Evangelho de Jesus, nós vamos evoluindo nesses 4 referências, digamos assim, que Alcione nos trouxe. Como estudar o EMEG? A primeira coisa a se fazer é escolher uma passagem ou um versículo. Feito isso, a gente precisa contextualizar no texto bíblico para entender melhor
o que se passava, como era a época de Jesus, para a nossa, mudou muito, né? Não só o tempo, mas o local também é diferente, são culturas diferentes, então é importante que a gente contextualize. Muitas vezes é necessário usar dicionários e atlas históricos, né? Eu costumo falar que o Google hoje é uma ferramenta muito importante para isso. Precisamos ficar atentos aos verbos, o tempo, o lugar e os personagens. É muito importante conhecer os personagens. Pouco a pouco, à medida que a gente vai estudando, nós vamos conhecendo os personagens importantes lá do Evangelho. Tudo dentro da doutrina espírita, que é o nosso ponto, nossa base, né? E precisamos nos situar como espírito daquele texto. E se fosse eu? Né? E aí nós vamos estar fazendo a nossa reforma íntima. Nós precisamos tirar do texto, extrair dele o sentido geral e o particular. No geral, a gente analisa ele texto selecionado para entender o significado literal, primeiramente, né, daquela palavra. E aí, quando necessário, nós vamos usar o dicionário realmente, né? E o sentido particular é o minucioso, é o miudinho, né? A gente bem atento aos detalhes. Às vezes, uma palavrinha ali muda todo o sentido do nosso entendimento. Quais obras utilizar? A codificação, né? Allan Kardec sempre presente no Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Emmanuel, temos aí a coleção Fonte Viva, que é riquíssima, né? Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Pão Nosso, Ceifa de Luz. Outro livro que eu gosto muito também é Palavras de Vida Eterna, né? Os romances de Emmanuel, aí, Paulo Estevam, 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo e Renúncia. Paulo Estevam é um livro importante, como todo, na nossa doutrina, né? Então, digamos assim, entre aspas, a nossa Bíblia no que se refere a estudarmos esse livro, a entendermos, a conhecermos bem tudo e Emmanuel nos trouxe nessa obra. E aí, no meio, tem 5 livros, e são compilados do que Emmanuel escreveu em cima de cada evangelista. Outras obras, né? Humberto de Campos tem o livro Boa Nova aí, e No Roteiro de Jesus. Esse No Roteiro de Jesus, ele é um compilado, ele separa por partes. Eu gosto muito dele. Ele vem, por exemplo, a primeira parte, ele fala sobre temas ligados ao início da vida de Jesus. No segundo, seria Jesus agindo, ensinando, curando, exemplificando, confortando. Na terceira parte, fatos vivenciados pelo Cristo no final da sua vida na Terra. E na quarta parte, seria Jesus agindo após a sua volta ao mundo espiritual. É um livro, assim, muito bom, tá? Quem quiser adquirir para estudar também, vale muito a pena. Nélio Lúcio, Jesus no Lar, é um livro que eu acredito que a maioria conhece, é uma boa nova, ele é muito conhecido, muito bom também. Alvorada Cristã é um livro infantil, mas não deixa de ter sua importância também. A Bíblia Sagrada, lógico, né, está sempre aí ao nosso alcance. Luz Imperecível, e é um estudo minucioso de vários versículos, que foi coordenado pelo senhor Honório, é uma das primeiras pessoas a estudar, a realizar esse estudo. E aí nós temos 3 apostilas da UEM, que estão disponíveis lá no site, né? Porque e como estudar o EMERGE, tem um outro estudo, é o Jugo de Jesus, e o outro é Jesus Acalma a Tempestade, está lá gratuitamente para ser baixado. Quem pode participar do EMERGE? Quem quiser, né? Querendo aprender mais, querendo entender, querendo realmente se conectar com Jesus através do seu evangelho, é um estudo que nos facilita muito, né? Não é uma sessão de terapia, não estamos aqui para ouvir, para falar, para aconselhar. Isso a gente faz no atendimento fraterno, numa conversa amiga, né? É importante que o coordenador tenha essa percepção, né?
E ele trata, na verdade, de uma busca de exercício para a reforma íntima, né? O silêncio íntimo é tão benéfico quanto a liberdade de expor, sem medos e sem opinião. Eu posso dar minha opinião, eu posso falar. Se eu estiver errado, alguém vai me corrigir. Se eu estiver certo, é isso e vamos embora, né? É possível também ter uma emergência de reuniões públicas, né? Se tiver muita gente na Assembleia, né, é mais difícil a participação de todos, né? Você pega uma Assembleia ali com 50, 60 pessoas, 1 hora de estudo, fica meio complicado. Mas as pessoas que quiserem podem participar, é preciso ali o coordenador ter ele cuidado com o tempo. Ao final, a gente se pergunta, né, interiormente, em cima desse estudo de hoje, desse versículo que eu vi hoje, o que Jesus me diz, o quanto eu ouvi a Jesus, o quanto eu mudei, o quanto eu perdoei e o quanto eu amei. Vamos relembrar lá no Livro dos Espíritos, a questão 627. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? É a resposta. Jesus empregava a miúde na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mistério agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessária que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que a compreendem, e ainda menos os que a praticam. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos. A gente vê a importância de Jesus ter falado em parábola, porque hoje é muito atual, e há 2000 anos vai ser muito atual. Se ele tivesse falado exclusivamente para essa pessoa, aquela situação, teria ficado ali, né? Mas Jesus sabia o que ia vir pela frente, né? Então ele falou de forma e perdurasse. No livro Consolador, questão 282. Qual a posição do Evangelho de Jesus na educação religiosa dos homens? O Evangelho é o edifício da redenção das almas. Como tal, devia ser procurada a lição de Jesus, visando cada discípulo o aperfeiçoamento de si mesmo. Alguns trabalhos que nós fazemos, por exemplo, no 23º Conselho Regional Espírita, são outras mensagens para estudo. Esse mês nós retomaremos, né? Pelo CRESUL, nós temos aquele estudo ou uma curiosidade em partes, né? A gente manda ela imagem lá, 1, 2 ou 3, 4 por mês. Temos também um vídeo de 5 minutinhos ou alguma curiosidade acerca do Evangelho, né? Está lá no canal do CRESUL, a nossa playlist. E aí, só para a gente entender, não vamos ter tempo para estudar, tá, gente? Então, peguei aqui do livro, coloquei algumas coisinhas aqui, né? O versículo, e aí vamos tentar. Mas Jesus lhe observou: deixai aos mortos o enterrar seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Mas Jesus lhe observou. É Jesus o convidando a uma reflexão quando ele fez aquele pedido para Jesus, né, de enterrar morto lá. Jesus deu toda uma explicação, né? Deixai aos mortos espiritualmente falando e aos mortos materialmente falando, né? Aquele que já desencarnou, já está ali só a matéria. E os mortos espirituais são aqueles que ainda não despertaram para Jesus, né? Uma interpretação. O enterrar seus mortos, ele ainda realmente não despertou para a vida espiritual, vive ali naquela matéria que é morta. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Anunciar é ação. Tudo que Jesus nos deixou em sua passagem aqui na Terra foi anúncio da boa nova. Devemos procurar fazer o mesmo com nossas ações, palavras que trabalham no bem. Tá? Se a gente for pegar isso aqui para destrinçar, a gente pode levar horas, né? A gente pega referências e tudo mais, né? Não temos tempo para isso. Quem já participou de alguma MEG já sabe mais ou menos como é, né? O discípulo da Boa Nova tem de servir a Deus, servindo a sua obra neste mundo. O filho do coração, fiel a seu pai,
se lança ao trabalho com perseverança e boa vontade. Está no livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Nossas referências, usamos aí apostilhas da MEG da UEM, né? Livros, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos e Novo Testamento, tá ok? Essa é a nossa apresentação. E aí a gente vai abrir agora para as perguntas, para as considerações, né? Bom dia aos que entraram depois, enquanto a gente estava apresentando. E está aberta aí, quiser começar? Tá, né? Boa noite, bom dia. Bom dia. Então, amigos, bom dia. Entrei, não cumprimentei vocês aí. Muito bom ver esse monte de amigos juntos aqui de novo, né? Muita gente boa, graças a Deus. E estamos aí, né? Ano passado, né? Já teve um trabalho muito bom aqui do EMEG. Eu, inclusive, por causa de alguns horários de outros eventos, participei muito pouco, mas esse ano, tomara, quero pegar bem firme aí com vocês. E só agradecendo mesmo aqui essa insistência, né? Ou seja, esse trabalho contínuo, que muitas vezes ele é uma insistência mesmo em prol de trazer o evangelho e levar, né? E vamos sim procurando cada vez mais modos aí de ser mais efetivo, né? Isso aí que a Alba comentou, né? Que se coloca durante a semana e a gente tem os encontros, mais ou menos de 2 em 2 meses, né, Alba? Todo mês. A gente para no mês de julho, né, para período de férias, muita gente viajando, e final de ano. Uhum. Então, muito legal. Quem está entrando de novo aí, vamos aproveitar, é muito bom. Obrigado a vocês. Obrigada, Dardi. Gente, pode ficar à vontade para perguntar, para reclamar também, né? Né, Fábio? A câmera do Fábio está parada para mim, eu acho, e a internet dele lá. Claudinei. Bom dia a todos. Bom dia, Edson. Eu sou novo aqui para muitos, para alguns aí já me conhecem, né? Eu só gostaria de reforçar um dos pontos que você destacou aí, né? Que é quando a gente for falar sobre o Evangelho, realmente a gente procurar fazer um link entre a época de Jesus e a nossa época de hoje. Porque realmente, como você disse, daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos, né? Aquilo que Jesus disse é atual, né? Só que é interessante, né? Bastante interessante a gente trazer aquilo para exemplos que estão ocorrendo hoje, né? Que fica assim como as parábolas de Jesus, né? Ele utilizava para facilitar o entendimento né, das pessoas à época. Então, reforçar, né? Que realmente a gente utilizar exemplos que estão ocorrendo hoje para facilitar o entendimento das pessoas da época, da nossa época hoje, né? Mas só destacar isso, reforçar, né? E muito bons tópicos, né? Para quem vai falar sobre o Evangelho. Né? Sim, Edson, obrigada pela consideração. É verdade, a gente precisa realmente fazer esse link, né? E lembrando, gente, aí, quem quiser abrir o EMEG no Centro Espírita, né? Pode entrar em contato com a gente dá todo esse suporte, tá? O nosso intuito é que realmente abra mais centros, o estudo em mais centros, né? O nosso é mensal, pelo Meet, né? Para dar a oportunidade de todos participarem. Mas o interessante é que o Centro Espírita, né? A Casa Espírita tenha esse estudo, né? Claudinei, você ia falar? Claudinei está com a gente lá nos estudos também. Bom dia a todos. Eu não ia falar, não, mas você está me intimando a falar, então vou falar. Tudo bem. Saudade de todo mundo aí. A reclamação minha é que faz tempo que a gente não participa do estudinho, né? Parou no final do ano e voltou hoje, agora só. Então, essa é a minha reclamação. Pode reclamar. Tudo começa depois do carnaval, né? Tá louco. Carnaval a gente devia ser
os dias do carnaval deviam ser estudo de evangelho. Uma boa ideia mesmo, viu? E em relação ao estudo, é bem edificante, né? Porque a gente aprende muito vendo a explanação, né, de quem faz o estudo e a gente mesmo estudando depois. E a gente começa a pensar nesses fatos e ligando também, né, como o companheiro falou agora aí, a gente se liga também na época de Jesus, né? Porque, como você deve ter explanado aí, que eu cheguei um pouquinho mais tarde, a gente também vai na história, né? Então a gente viaja um pouquinho lá na época de Jesus para poder passar para cá. E o interessante é que o evangelho, como você mesmo disse aí, ele é bem atual, né, Alma? Se você pegar uma parábola aí e colocar para os dias atuais de qualquer situação, seja do país, do planeta, né, você vai ver que é bem atual. Eu costumo dizer que o evangelho ele é um manual de instrução. Para quem souber usar, está ali o manual. Mas é muito bom. Desculpa pelo atraso aí, mas é bom participar. Obrigada. É verdade. Bom, essa situação que a gente esteja vivendo na nossa vida, na nossa cidade, país, no planeta, seja a área, a gente vai achar alguma coisa no Evangelho e vai retomar aquilo, né? Muito bem lembrado, Claudinei. Paduan? Olá, bom dia, gente. Gostoso demais, né, ver esse tanto de gente, todo mundo organizado aqui. Quando se fala em evangelho, a gente está falando da nossa vida, né? Na sexta-feira a gente faz um estudo aqui, Evangelho no Lar. Então, a maioria dos livros que você mostrou aí, Alba, é a proposta para a gente utilizar. Então, após a pandemia, tudo, nós começamos ali na sexta-feira, meia horinha só, à noite. E aí vem aquele assim, mas como que eu vou fazer? Não tem ninguém, só estou eu lá, não sei que livro utilizar, eu leio o Evangelho, não entendo nada. Aí nós fomos testando. Então nós fizemos o Jesus no Lar, o estudo, leitura, a prece, leitura, comentário, prece, encerrou. Meia horinha. Exatamente esse. Exatamente. E aí, fizemos 50 semanas, são 50 capítulos. No meio do livro, o pessoal já estava pedindo para aumentar o tempo, que meia hora era pouco. E o que nós vamos fazer depois? Simples, evangelho. Vamos fazer o estudo do evangelho. E o estudo do evangelho é acompanhado com coleção Fonte Viva. E mais alguns livros, Joana de Ângeles, de Valde, e aí a gente vai fazendo todos esses livros que você mostrou. Ontem, nós estamos aí praticamente na reunião número 55, ninguém falta. E ontem nós tínhamos, pode parecer pouco, mas não é, pela realidade, 7 adultos e 2 crianças. Olha. Uma criança de 12 anos querendo saber quem é Jesus, por que que existe espírito. E aí, é lógico que eu dei uma introdução, desde a nossa criação lá, simples e ignorante, Deus é nosso Pai, e aí nós fomos conversando, e uma criancinha de 4 anos, se eu não me engano. E aí o que acontece? Na semana que vem, eu pedi a permissão para o pessoal, na semana que vem, os 10, 15 minutos iniciais, lá, Thaís Faria lá, que abriu ali. Pequenininho lá. Então, assim, nos primeiros 10, 15 minutos iniciais, nós vamos utilizar os livrinhos, então, da Turma da Mônica. Legal. E aí nós vamos, então, fazer o Evangelho no Lar. E ontem já pediram, não, 45 minutos está pouco, tem que ser 1 hora de estudo. Só que nesse momento, é Evangelho no Lar mesmo. Mamãe, eu quero tomar água. Mamãe, eu quero ir no banheiro. Até bala tinha em cima, tinha lá no estudo. Carrinho tinha de tudo. Então, se a gente não começar a fazer essa aplicação do Evangelho dentro da casa espírita, a gente não consegue nem levar para casa. Porque dentro de casa não tem desculpa para tudo.
Então, a importância que é esse estudo, essa área interligada com todas as outras, que daqui a pouco eu vou falar sobre a mediunidade, se nós não tivermos essa integração, se nós espíritas não soubermos o que é a doutrina espírita, quem é o Cristo, a gente se perde. Então, assim, é um agradecimento imenso da gente ter esse encontro, da gente poder conversar com todos vocês, olhar cada um, reconhecer que o ano passado vocês estavam presentes, e que a gente possa, como é a proposta do CRE este ano também, continuar, né, da gente visitar, da gente fazer as visitas nos centros onde tenham alguma dificuldade, da gente se colocar à disposição, né, Alba? Isso sempre, né, Anora? É importante, tipo, a Lu, eu achei muito interessante, por exemplo, quando tem criança, a gente tem que se adaptar às crianças, né? A criança não tem a paciência, né? Ela é embora logo. Então, tendo carrinho, tendo uma balinha, hoje ela vai participando ali, no tempo dela, da maneira dela, e é importante para os pais, já desde pequenininho, estar ali incentivando isso, né? A minha sobrinha é filha do meu primo, desde pequenininha, a mãe dela leva ela para o centro, tudo. Teve uma época que, pela idade, ela não queria ir para evangelização. Ela esticou e ela, com 5 anos, acho que de 5 anos, pequenininha, ela estava com vergonha. Hoje ela está lá atuando, né? Então, assim, é importante, sim, levar desde pequenininho, né? Dardier. Olá. Então, maravilhoso isso agora que o Ricardo falou aí, né? Esse exemplo de que é assim mesmo, é nesse iniciozinho aí, é mais complicado, mas começa que dá certo, né? Eu já ia falar antes a respeito do que a própria Alba tinha falado, em termos das casas criar o EMEG, começar a criar o EMEG, e mais ou menos nesse espírito aí, né? Vai ter pouca gente mesmo. Daí depois a Alba, na conversa lá com o Claudinei, até falaram aí, só até brincou, né, Alba, sobre tudo começa depois do carnaval, e um exemplo que me veio na cabeça aqui, o INEC, né, que é o encontro no carnaval que a gente sempre faz, aconteceu este ano, agora dia 19 de fevereiro, né, com amigos de vários lugares, alguns deles aqui, muito obrigado por estar lá, mas o que eu quero dizer é que o ENEC só aconteceu, gente, porque a gente começou a fazer. Só por isso. E todo ano é assim. Se não começar, não vai. Não dá, entendeu? Então, todo estudo, se você não começar, não vai acontecer. Só para vocês terem ideia, a gente tem sim, como todas as casas, problemas de trabalhadores, mas uma trabalhadora linda, Ivani, né, nossa amiga, já tem lá seus tantos anos, não vou falar para não me xingar depois, mas o que aconteceu? Ela não vinha no nosso centro há muito tempo. Ela veio em 3 dias que ela ficou aqui, ou 4, ela trabalhou muito mais do que eu em 2 meses. Então, a questão é isso. Coloca o evento, começa a fazer. Eu estou sozinho. Nunca está sozinho, certo? Deus providencia, tá? Mas tem que começar. Alguém tem que começar, infelizmente, muitas vezes é o dirigente. Vai, filho, né? E começa. Se não tem um coordenador, vai você mesmo, começa. E sempre tem apoio, né? É claro, Nenê, que a gente tem apoio do próprio Carlos aqui, o Vladas, só apoio é quase um faz tudo mesmo, tá? Mas é aquele negócio, se você não começar, os outros não vão, tá? E às vezes você surpreende, porque eles vão mais do que você ainda, né? Então é muito lindo. Então vamos começar. Tem gente aí querendo trabalhar, só não sabe como, só não consegue dar um arranque, né? Se a gente começar um evento, vai dar certo. Só isso aí. Valeu. Verdade, Dardier. E aí, uma coisa que o Panoa falou, e é interessante, eu achei interessante, e sempre em propostas hoje vão surgindo. Não tem trabalhador para sempre, gente, meia hora, ou vamos fazer de 15 em 15 dias, uma vez por mês, apareceu mais gente, mais trabalhador, vamos para quinzenal, vamos para semanal, vamos para uma hora. O importante é que já tenha algo, né, ali para despertar, para a gente dar aquele pontapé inicial. Isso é importante, né? Edson Jimenez. Eu de novo. Duas coisas, né, reforçando aí o que o Ricardo e o Dadier disse, né, sobre, tem pouca gente, não esquecer que a gente está vendo pouca gente encarnado, né,
mas com certeza no estudo do Evangelho deve ter muitos espíritos que vêm ali necessitados para ouvir alguma coisa, né? E assim, eu me lembro quando eu comecei a participar aí do SEACS aí de Santa Rita, eu não me lembro quando faz, assim, a participação minha é quando o tempo do trabalho dá certo, né? Porque eu fico em Santa Rita, né? Só durante alguns dias da semana, né? Eu me lembro que eu conversando com a Raquel, lá há muito tempo atrás, aí eu falei, pô, vamos fazer um estudo do Evangelho, que era, se não me engano, era uma segunda, 1h30 da tarde, né? Aí a gente começou com um grupo, começou lá 3 pessoas encarnadas, né? Aí depois, por alguns problemas, né, o horário também não é tão acessível, né? E eu me lembro que teve algumas semanas que eu ia lá, aí me perguntavam, pô, mas vai ter o estudo? Eu falei, vai, né? Porque deve ter um monte de gente me esperando aqui, né? Ou seja, né, tem um monte de, né? E da mesma forma também, aí acabou, né, no outro semestre não deu mais por causa de horário e tal. E a mesma coisa acontecia, a gente, não sei se todos conhecem o Memel, né? Tem alguns aí que conhecem o Memel, José Manuel, né? Aí de Santa Rita. E a gente começou com um grupo já há um bom tempo atrás também, nós começamos a fazer o estudo do Evangelho lá no Inatel. Inclusive, a própria direção do Inatel divulgava, né? Então, toda quinta-feira, 5h30, 6 horas, né? Era 6 horas, a gente se reunia, né? E começou assim, né? Memel, aí de repente começou a vir mais alguns alunos, aí alguns alunos falaram, nossa, que bacana que tem, né? Só que aí também acabou que por horários, né? Também acabou que não tem mais esse grupo de estudos, né? Mas assim, eu acho que é essencial, como já foi falado aí, né? Dentro da casa espírita, né? A gente ter grupos de estudo do Evangelho mesmo, né? E principalmente, né, não só o presencial, mas com a facilidade que a gente tem, inclusive que nós estamos aqui hoje, né, oferecer, né, estudos, né, esse estudo do Evangelho também online, porque às vezes a pessoa não pode se deslocar, mas ele pode assistir, eu estou lá né, de repente eu tenho uma folga lá, um intervalo no trabalho, né, eu acho que é essencial. E sempre não esquecer que, né, de repente não tem ninguém que nós estamos vendo, né, com os sentidos físicos, né, mas tem muitos espíritos que estão ali precisando ouvir uma palavrinha, né? Verdade, Edson. Obrigada. Nada. Cláudia? Bom dia a todos. Uma alegria a gente estar junto de novo, né? Achei interessantíssima essa ideia do Evangelho. Vou levar essa proposta, vamos, né? Levar essa proposta no NEFA, talvez numa sexta mesmo. Gostei demais. Lembrando, Albinha, que meus meninos frequentavam o centro desde a minha gravidez, né? E foram na evangelização até chegar à aborrecência, afastaram. Hoje um já voltou, né? Já está com 24 anos, formou a faculdade certinho e decidiu voltar para o NEFA, né? Procurando os estudos, né? E é uma satisfação muito grande, né? Ou seja, a sementinha foi jogada, foi semeada e está florindo aí com a graça e a bênção de Deus. E agora a gente está voltando firme e quente no Magic. Obrigada, viu, gente? Graças a Deus. A importância, né, gente, de levar pequenininho. Criou asas, foi, no momento certo ele vai voltar, não é isso? Janaína Roberto, gente, é lá da Paraíba, a minha amiga lá de Campina Grande. Caiu bem na hora, ia falar. Esperar ela voltar. Ai, não. O microfone deve ter fechado a conexão. A conexão, pode Mas ser. já volto. Aí, voltou. Amiga, pode falar. Oi, pessoal, bom dia. Desculpa, eu acabei saindo da reunião. Como a Albinha falou, eu sou de Campina, na Paraíba,
Eu nem ia falar porque eu estou no trabalho para não misturar as coisas. Mas as colocações são tão maravilhosas que eu não podia deixar de compartilhar e puxar um pouquinho a sardinha aqui para Paraíba. Durante o carnaval, a minha cidade ela se torna ecumênica, porque não tem a prática de festividades carnavalescas. E quando tem, é bem simples, mas a cidade inteira se volta para o ecumenismo. Então, o movimento espírita, que esse ano completou 50 anos ininterruptos, acontecendo durante o período do carnaval, que é o MIEP, Movimento de Integração na Paraíba. Então, durante todo o período do carnaval, a gente se reúne, não só pessoas da Paraíba, mas de vários estados participam e vamos fazendo reflexões sobre o Cristo, sobre o Evangelho. Então, é um momento excepcional. Esse ano foi de extrema importância e emoção, talvez pelos 50 anos, embasados e protegidos por Bezerra e todos os espíritos. E um segundo comentário que eu queria fazer em relação ao Evangelho. Eu fazia o Evangelho no Lar, inicialmente fazendo sozinha, encarnada, mas desencarnada eu senti a presença de muitos. Quando gestante, fazia também na gestação e percebia vários movimentos, né, na barriga com o Evangelho. E faço até então com minha filha, é impressionante, hoje ela tem 11 anos, mas quando ela tinha 4 para 5 anos, eu achando que ela não compreendia muita coisa, na época eu utilizava o livro Pão Nosso, psicografado por Chico, que é uma linguagem mais simples. E aí eu fiz a leitura, comecei a explicar, aí ela me fez uma pergunta, eu olhei assim para ela entendeu tudo, eu não precisava explicar mais nada, porque ela que já estava me explicando o que tinha sido lido. E aí a gente faz frequentemente, às vezes, pela correria do dia a dia, eu acabo esquecendo o horário, e ela muitas vezes me lembra, mãe, está na hora do Evangelho. E é uma prática que a gente sabe da importância. E hoje eu consigo fazer o Evangelho todos os dias em casa, nem sempre com a presença dela, porque os outros dias são em horários diferentes. E, para finalizar, eu queria fazer uma pergunta, tirar uma dúvida, Albinha, e aos demais, quem puder esclarecer. Em relação ao estudo, o critério de escolha do que vai ser estudado no dia é aleatório, eu digo assim, é escolhido um livro, uma mensagem, ou tem uma sequência do que vai ser estudado? Era isso, pessoal. Um abraço, foi um prazer falar com todos e vê-los agora em câmera. Espero poder continuar no estudo. Um abraço. Obrigada, Jana. Só um lembrete, quando a Jana falou a cidade ecumênica, além do MIEP, aí tem os encontros do pessoal católico, dos evangélicos, e tem um encontro ecumênico, gente, e todas as religiões ali representadas, inclusive os ateus. É uma coisa linda. Tá? A Judaico cidade também, realmente... Albinha. Oi? Judaico também. Judaico também. É uma coisa linda. A cidade de Campina Grande, no época do Carnaval, é uma cidade, assim, eu tenho certeza, e deve brilhar de longe, assim, de tão espiritualizado que fica. E em relação à pergunta, Jana, é o seguinte, cada grupo de estudo faz a sua maneira. Por exemplo, nós, eu, Fábio, e agora a Mariana e a Mônica, a gente vai escolher um versículo. A gente mesmo escolhe, e aí a gente coloca lá no grupo, o versículo a ser estudado nesse mês será esse. E aí, quem quiser pode procurar uma referência, um livro e ler algo, e no dia da sua contribuição, né? Quando tem um grupo fechado ali, que vai estudar semanalmente, por exemplo, pode escolher uma passagem para ir estudando aos poucos, né? Vamos pegar a parábola do bom samaritano. Aí cada encontro vai seguindo ali, às vezes uma frase, um versículo por estudo, às vezes um versículo um mês inteiro, e
as pessoas realmente participando, contribuindo, a tendência é que o estudo se torne muito rico e para o nosso íntimo, né? Então, ali vai depender de como os participantes realmente se integrem, se interajam naquele estudo. E aí, o versículo realmente é livre. No nosso primeiro ano, nesses encontros mensais, a gente procurou, as primeiras coisas que a gente fez, e a gente está fazendo aqui no NEFA, primeiro estudo, Mateus. A gente falou ali um minutinho de Mateus, né? Depois, Marcos, aí a gente foi seguindo, né? Então, assim, é uma coisa interessante, e a gente também conhece um pouco do evangelista, né? Isso também é interessante, né? A Regina falou hoje, nas segundas palestras, estão, na sua maioria, trechos do Evangelho. A Regina Marinho, né? É de Cristina, se eu não me engano, é isso, Regina? É isso sim, Alba. Cristina. Tá vendo? A memória é boa, viu? E aí, gente, ainda temos alguns minutinhos para perguntas, considerações. Edson, depois o Ricardo. Vamos lá, Edson. Não, só como um exemplo também, né? A gente, família nossa, faz o evangelho todo domingo, evangelho no lar, né? Todo domingo, né? Às 8 horas da noite, já é um costume, uma tradição, já, né? Faça chuva, faça sol, tenha carnaval, não tenha carnaval, e, na verdade, a gente aproveita para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, tem passagens lá que a gente já passou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes, né? Então, a gente lê um trecho do Evangelho, né? Comenta, né? Trecho curto, né? Comenta, discute, né? E depois a gente faz um estudo também de um trecho curto de um dos livros, né? A gente segue na coleção lá do André Luiz, né? Do Chico. Então, terminou um livro, aí começa outro, aí terminou, começa outro, tá? Mas é um exemplo que a gente faz aqui, né? Porque aí realmente você tá seguindo o Evangelho, né? E conforme ontem, né, sexta-feira, no pregação aqui no Kardec, aqui em Campinas, né? O preletor, ele falou uma coisa interessante, né? Que é o Amadeu, né? O conhecido nosso. O Evangelho, na verdade, é um projeto, né? É um projeto. É um projeto para que a gente possa viver, para que a gente possa desenvolver, para que a gente possa, né? E aí, trazendo para a área de exatas, né? Para quem trabalha com projetos, aí você tem etapas, né? E a sequência do Evangelho, na verdade, a gente fazendo essa comparação como um projeto, que lá no final, qual vai ser o resultado final do projeto? A gente, né, amar a Deus, né, acima de tudo, e ao próximo como si mesmo, ou seja, se a gente conseguir chegar nesse final, a gente realmente conseguiu executar, implementar o projeto. E a distribuição dos capítulos, né, seguindo o Evangelho segundo o Espiritismo, na verdade, ela é feita de tal forma que, né, o próximo está explicando o anterior, o próximo está explicando o anterior, ou seja, como se fosse uma sequência, né? Ou seja, você fez isso aqui, depois você vai entender isso aqui, aí você entende isso aqui, aí junta, né? Opa, eu já consegui enxergar de uma outra forma, mas quer dizer, é uma sugestão, né, que a Janaína perguntou, né, como que é feito e tal, né? Então, aqui a gente faz na sequência. E chegou lá no final do Evangelho, precisamos realmente aprender, porque o nosso projeto falhou, né? Então, vamos começar tudo de novo, né? Ok? Isso mesmo, Edson. Ricardo Rago. Bom dia aí, pessoal. Meu nome é Ricardo, trabalho aqui na Casa Espírita em Cambuí, ECAP, Núcleo Espírita Kardecista Amor e Perseverança. Eu queria abordar, assim, dentro de tudo aí que já foi falado, sobre a explanação do Evangelho, né? Eu tenho bastante tempo já no Espiritismo, já participei e vi muitas casas e acompanho
bastante, principalmente depois da pandemia, com a explosão de encontros online, e eu vejo que as palestras sobre o Evangelho normalmente focam tem três pontos na sua estrutura, né? O primeiro é tentar explicar as parábolas de Jesus. Os outros cristãos fazem isso muito bem, eu já vi palestras de evangélicos, de católicos, emocionantes, excelentes. Então, nós não somos, assim, nem pioneiros, nem exclusivos na interpretação do Evangelho. O segundo ponto é tentar introduzir dentro dessas explicações conceitos espíritas. Então, a interpretação dessas parábolas, principalmente trazendo a ideia da reencarnação e da mediunidade, que os nossos colegas cristãos não fazem. E terceiro, é procurar trechos do Velho e do Novo Testamento que sejam referência às ideias da reencarnação e da mediunidade. E normalmente, a estrutura, né, dessas apresentações destacam um desses três pontos, mais ou menos, mas normalmente gira em torno disso. Só que eu sou adepto do Espiritismo e do Evangelho aplicados. Alguns colegas aí já falaram, né? Trazer o Espiritismo e o Evangelho para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Mas eu sou muito a favor do Espiritismo aplicado. Eu acho que a sociedade cobra isso da gente. No encontro dos dirigentes, falou-se de problemas comuns às casas espíritas depois da pandemia, ausência de trabalhadores e de frequentadores. Como os problemas são comuns, eu acredito que as causas sejam comuns também. Então, a gente tem que buscar causas comuns. O que aconteceu da pandemia para cá, que é comum a todos nós? Eu acho que isso que a gente tem que procurar. E aí a gente vai achar a resposta. Mas, no caso do Espiritismo e do Evangelho aplicados, eu participo aqui de um grupo no WhatsApp, alguns colegas aqui participam também, na verdade, eles que criaram, né, o Vladas, o Carlos Gomes, que é Espiritismo e Ecologia. Então, a gente tem uma reserva, tem uma certa prudência em tocar em certos assuntos dentro da Casa Espírita, porque a gente acha que vai falar de política. A gente não está falando nem de política, e muito menos de política partidária, que é um negócio horroroso falar dentro da Casa Espírita. Mas nós podemos falar de certos assuntos que são comuns e têm impacto na nossa vida. Por exemplo, ecologia, destruição do meio ambiente, homofobia, racismo, feminicídio, liberdade, democracia, perseguição religiosa, né? A gente vê colegas aí da Umbanda e do Candomblé sendo perseguidos, templos atacados, as pessoas violentadas e agredidas, armamento da população, educação, saúde, sucateados. Então, são assuntos que a gente pode tentar entender e não ficar só naquele, nada acontece por acaso, que é horroroso também, né? A gente vê tragédias acontecendo e vê um colega espírita falando assim, gente, nada acontece por acaso. Sim, às vezes não é por acaso. Às vezes uma tragédia acontece do nosso lado para que a gente possa exercitar a caridade. E a gente só fica pensando no que essas pessoas fizeram em outras encarnações para estar passando por isso que estão passando. Então, a gente tem que começar a trazer o Evangelho e o Espiritismo aplicado. Como eu posso, através dos ensinos dos Espíritos e de Jesus, ajudar a melhorar o mundo? O objetivo, a gente não vive falando que o planeta está passando de provas e expiações para um planeta de regeneração, mas ele só vai passar se a gente passar, se a gente mudar. Só que o planeta, ele precisa da nossa ação para ele se modificar. Então, eu acredito que se a gente não começar a abordar, de novo, não estamos falando nem de política partidária, estamos falando de interpretar o que está acontecendo no mundo, no nosso país, na nossa cidade, na nossa vizinhança, na nossa casa, no nosso bairro, e buscar ações e soluções, porém, embasados numa teoria espírita, embasados numa teoria cristã. Porque a gente vê, infelizmente,
pessoas interpretando de forma equivocada o evangelho, e usa isso para construir ideias que vão, às vezes, afastar as pessoas da caridade, da fraternidade, da solidariedade, da generosidade, da humildade. Claro que para fazer isso, a gente tem que fazer isso com cuidado, a gente tem que fazer isso com respeito, tem que fazer isso com atenção, entendendo que muitas vezes as pessoas pensam diferente da gente, e essa fala, né, o discurso dessas pessoas tem que ser ouvido, sim, mas nós temos que procurar grupos de trabalho que, unidos no Espiritismo e no Evangelho, proponham soluções para a nossa sociedade. Porque, senão, a gente vai se tornar egoísta. Olha, eu estou conseguindo a minha renovação espiritual. O outro, que faça a sua parte. E aí? Como é que fica? Vamos construir um planeta de regeneração enquanto tiver o meio ambiente sendo destruído? Enquanto pessoas estiverem passando fome? Enquanto pessoas estiverem sem acesso à saúde, educação e outros serviços básicos de qualidade? Não. Sem entrar na questão política partidária, como que nós, cristãos, espíritos, podemos debater ideias para transformar esse planeta, efetivamente, de um planeta de prova e expiação para um planeta de regeneração? Se a gente continuar nas explanações do Evangelho do Espiritismo, apenas ler e fazer alguns comentários já repetitivos sobre as parábolas, sobre reencarnação, sobre mediunidade, sobre vidas em outros planetas, nós não vamos conseguir atrair, esse não é o objetivo principal, mas é um objetivo secundário que também é missão da Casa Espírita, nós não vamos atrair pessoas que já estão no estágio à frente. Então, eu acredito que essa é uma questão delicada, a meu ver, ela é sensível, porque parece que ninguém quer tocar nesse assunto, mas importante para que a gente possa usar o Espiritismo e o Evangelho para construir cidadãos melhores e, consequentemente, uma sociedade melhor. Era isso que eu queria falar. Obrigada, Ricardo. Muito bem colocadas suas considerações. Realmente, a gente usando o Evangelho para um mundo melhor. Alguém falou aí a respeito do Evangelho ser a nossa conduta moral, né? E realmente a gente tem que seguir o Evangelho, sempre o Evangelho. Tem algumas coisas no chat, nosso tempo está esgotando, não vai dar tempo. Eu ia mostrar os livros aqui também rápido. Eu vou abrir 2 minutinhos para ler e mais 2 para Maria Aparecida, e aí a gente vai para encerramento, ok, gente? Bom dia a todos, eu sou bem rapidinho aí. Eu sou esposa do Edson, poucas pessoas me conhecem, né, em Santa Rita, mas eu só queria deixar, assim, uma recomendação que eu acho que eu guardo para mim, que quando a gente faz um evangelho, né, no centro espírita, a gente tem que ter muito em mente que a gente está falando em nome da Casa Espírita. Ninguém vai sair de lá e falar, Leda falou isso. Não, no centro espírita tal falou isso. Então, a gente precisa estar muito bem embasado nas obras básicas, assim, dar as nossas considerações, mas dentro desse embasamento, porque é o nome do centro espírita que a gente está levando, é o nome do espiritismo. A gente está representando, né? Então, a gente tem que ter bem essa intenção. Agora, quando eu estou conversando com um amigo, sou eu que falei. Mas ali na frente, falando sobre o evangelho, a gente precisa tomar esse cuidado, tá bom? E parabéns pela reunião aí. Um abraço a todos. Obrigada, Leida. É importante isso mesmo, gente. E mesmo quando a gente dá a nossa opinião fora, a gente sempre procurar pautar no Evangelho. Nós que já estamos na doutrina há muito tempo, estamos estudando, precisamos realmente ser, como Jesus falou, pescador de almas. Então, vamos nós também levar a mensagem de Jesus sem, né, digamos assim, sem ferir o Evangelho, né? Cida. Rapidinho, bom dia a todos, sou de Pouso Alegre, Centro Espírita Amor e Humildade. Gostei muito da tua fala, Ricardo, muito, 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 porque eu passei por uma experiência
dessa, muito desagradável, numa palestra, quando eu falei, isso foi no final de dezembro, do tema regeneração. E você não fala de regeneração sem falar de transformação moral. Não é o que você falou, o planeta só vai se transformar quando nós nos transformarmos, não há milagres. E hoje é muito delicado a questão quando você fala ecologia, quando você fala de fome e quando você fala de violência, quando você fala de feminicídio, homofobia e outros tantos temas que você colocou. Você é taxado de comunista, de esquerda, e você é atacado literalmente, foi o que aconteceu comigo. Não por pessoas da casa, mas como nossa palestra é retransmitida, né, no Facebook, pessoas que eu nem conhecia. E foi uma circunstância muito desagradável. E eu pergunto, o que falta às pessoas? O que falta às casas espíritas? No meu ponto de vista, que eu dou muito valor ao estudo do Evangelho. Temos um grupo pequeno, que inclusive Claudinei faz parte, todos os domingos à noite a gente estuda online, porque é um domingo à noite, pessoal, para não deslocar, nós temos um grupo pequeno, estudamos online o Evangelho. O que, na minha mísera opinião, o que falta às casas espíritas, compreensão real da mensagem de Jesus. Jesus falou da fome, Jesus ficou do lado dos excluídos, Jesus, ele falava de todos os temas pertinentes até hoje para nós, né? E ele não era nenhum político. Nós não falamos de política, falamos de evangelho, falamos de Jesus e de suas ideias, né, que devemos trazer conosco até hoje. Somos partidários, sim, de Jesus, né, o que deve ser. Só que acho que está faltando a compreensão dessa mensagem, um trabalho maior em relação a isso, para que as pessoas saiam dessa condição política, cristã, né, que se diz política, que está assim degradando o movimento espírita, infelizmente. É isso. Obrigada. Obrigada, Cida. Mas é isso mesmo, gente. Se a gente seguir o Evangelho realmente, interpretar o que Jesus trouxe para a gente, eu vou até mostrar o livro rapidinho, do Carlos Bachutel, sobre parábolas e ensinos. Ele vem dando uma explicação sobre parábolas e tudo mais. Se a gente seguir Jesus, realmente a gente não erra. Eu lembro que o Carlos falou uma vez, eu não esqueci, o meu partido é Jesus. Então, não é esquerda, não é direita, não é de cima, não é de baixo, é Jesus. Né? É a questão política, a gente não vai adentrar, não faz parte disso, né? Cada um tem o seu, mas, independente de qualquer coisa, todos nós, no planeta Terra, precisamos, né, seguir Jesus, seguir o seu Evangelho, entender realmente, se a gente entende a mensagem de Jesus, e a gente interpreta no nosso coração, nós vamos estar fazendo bem, nós vamos estar nos transformando, ajudando o outro na transformação dele para ir para esse mundo de regeneração. Senão nós vamos estagnar em provas e expiações, né? E aí estamos longe de regeneração, mas a gente precisa dar esse primeiro passo, né? Claudinei, 10 segundos. Vamos lá. Ô, Alba, só uma coisinha que foi falado em tudo isso que foi falado aí, o nosso companheiro aí falou muito bem na explanação dele. Como eu disse anteriormente, o Evangelho de Jesus é um manual. Se a gente conseguir seguir esse manual e exercitar, praticar, tá feito, não precisa de mais nada. Mais nada. Isso mesmo, Claudinei, obrigada. Gente, está chegando o nosso tempo, né? Nossa equipe aqui, e não conseguiu falar também, né? O tempo, infelizmente, é curto, né? Eu tenho certeza que mais pessoas gostariam de falar, né? Mas eu vou pedir só que eles levantarem a mão para vocês verem quem é a nossa equipe. Aí, o Fábio é de Santa Rita, mora lá em Munique, né, na Alemanha, graças à questão tecnológica que nós temos hoje, ele consegue estar aí coordenando junto com a gente. E a Mônica e a Mariana, meninas, se quiserem abrir a câmera só para dar um oi para o pessoal. Quem quiser, né, precisar de um suporte aí na questão a Mônica, nesse estudo, gente, pode procurar a gente, tá? A gente está aí disponível para isso. Parábolas de Jesus Otô e Vale para Sempre, Terezinha de Jesus, uma sugestão aí do Edson, tá? Mariana está aí dando um oi no chat. Solange, 10 segundinhos para a gente fazer a prece de encerramento.
Só para dar um oi também para todo mundo. Foi Valeu, muito bom, viu? Amei. Obrigada, Solange. Solange e do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor de Ajubá, tá com a gente também nos encontros mensais. Tá bom, gente? Obrigada a participação de todos, tá bom? Temos mais várias reuniões no decorrer do final de semana aí, participem, eles que são, algumas coisas a gente se interessa mais, outras às vezes a gente até interessa, mas o tempo não dá para a gente participar de tudo, mas o que dá, vamos participar. Vou pedir para o Fábio fazer a nossa prece de encerramento. Claro, Alba, com prazer. Bom, então, pessoal, vamos fechar nossos olhos, para quem se sentir melhor assim. E vamos levar os nossos pensamentos para as vibrações do plano onde estão os nossos guias, onde estão os nossos tutores espirituais. Agradecê-los por essa oportunidade maravilhosa, que foi esse encontro, puxa vida, como ouvir pessoas de tantos lugares diferentes, de histórias, de caminhos diferentes, que se cruzam conosco aqui agora e vêm semear nos nossos corações. Nós só temos a agradecer essa oportunidade maravilhosa e principalmente levando em consideração que essas sementes são alinhadas, são harmoniosas com a proposta do Cristo, que é o nosso sol, que é o nosso farol. Então, obrigado por essa bênção, obrigado por essa oportunidade, e que, como estamos terminando dizendo aí, cada um deu a sua contribuição, que essas sementes se transformem em árvores frutíferas, né, frondosas, que ofereçam sombra e alimento para as pessoas que nos cercam e para a regeneração da nossa morada. Que assim seja.